nome de Jesus. E é sobre um vaso que eu queria nesta noite falar aqui. O nome desse vaso é Pedro. Todos nós conhecemos a Bíblia, principalmente a toda a trajetória de Pedro. Quando a gente olha o cenário de Pedro, a gente encontra um líder. Pedro é alguém que sempre, quando foi escolhido por Deus, sempre mostrou quem ele era. Pedro nunca escondeu o seu perfil com a sua característica, os seus altos e baixos, os seus positivos e os seus negativos. A gente observa que Pedro, entre todos os discípulos, era o discípulo que mais dava dor de cabeça a Jesus. O nome dele era Pedro. Se fosse no tempo de hoje, talvez muitos de nós já teriam desistido de Pedro. Mas Jesus nos tem uma recomendação aqui nesta noite. Pedro foi aquele discípulo que Jesus chama sempre a atenção dele. Se não bastasse, eu queria ser mais profundo e dizer: Pedro, o discípulo que mais fez Jesus passar vergonha. O nome dele era Pedro. Mas Jesus estava enxergando Pedro lá na frente. E a Bíblia vai dizer que o começo de Pedro é um começo muito interessante. A Bíblia diz que certo dia estava Jesus com a grande multidão que seguia Jesus. E Jesus ele dá um discurso a ponto de dizer que ele era o pão. E depois Jesus olha para a multidão que estava seguindo e disse assim: vocês só me seguem por causa do pão que eu dou a vocês. E quando Jesus profere essa palavra tão dura, a Bíblia diz que muitos começaram a ir embora. Aí Jesus ainda é mais duro com seus próprios discípulos e diz assim: e vocês não querem ir embora também não? A Bíblia diz que este homem, por nome Pedro, ele toma a frente e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Até aí está tudo bem. A Bíblia diz que outro dia Jesus estava com os seus discípulos e Jesus faz questão de fazer uma pergunta: olha, o que é que o povo diz que eu sou? Aí disse: olha, uns diz que tu és João, outros diz que tu é o profeta, outros diz que tu é Elias. Aí Jesus faz questão de perguntar aos discípulos: e vocês, quem diz que eu sou? Imagina quem toma a frente: Pedro. Pedro levanta a mão e diz: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Até aí está tudo bem. Pedro estava indo bem direitinho, mas a Bíblia vai dizer que houve um momento, Jesus já estava preparando os discípulos para o dia da crucificação. A Bíblia diz que é Jesus sempre falando, e Pedro em algum momento disse: olha, Senhor, para com esse negócio de cruz, de crucificação, esquece esse negócio, fica aqui com a gente. Jesus repreende Pedro e sai dele, Satanás. Olha que palavra dura. Pedro agora empresta a boca para Satanás usar. Aleluia. E a gente pode dizer assim: misericórdia. Um discípulo de Jesus, olha a brecha que Pedro começa a dar. Nesse momento por diante, parece que tudo vai declinando, vai caindo, e Pedro começa erro por cima de erro. E vai dizer a Bíblia Sagrada em que Jesus manda agora os discípulos prepararem a ceia. E diz a Bíblia que eles preparam a ceia, e como de costume judaico, sempre se lavava os pés. Antigamente quem lavava os pés dos seus senhores, que eram os escravos, mas como era o costume judaico de lavar os pés, ficou os discípulos agora pensando: quem vai lavar o pé de quem? É como se dissesse: eu não vou lavar o teu, eu tenho certeza
morte. E diz a Bíblia Sagrada: Jesus vai orar, leva Pedro, Tiago e leva João. Quando Jesus volta, a Bíblia diz que os discípulos estavam tudo dormindo, mas Jesus faz questão de chamar a atenção. Imagina de quem? De Pedro. Jesus diz: nem uma hora pudesse velar comigo, até tu, Pedro. Aleluia. E diz a Bíblia que Jesus vai para o lugar da crucificação, no lugar onde ele iria ser preso. E diz a Bíblia que naquele momento Jesus iria ser preso. E quando pegaram Jesus, que é traído com um beijo, a Bíblia diz que quando seguraram Jesus, o texto vai dizer que Pedro pega a espada da bainha, corta a orelha de Malco, e Jesus repreende Pedro na frente de todo mundo. Aleluia. Diz: Pedro, pega a tua espada, coloca na bainha, Pedro. Aleluia. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, Pedro. Se eu quisesse, aleluia, eu rogaria ao Pai e ele mandaria anjo. Imagina só você ser repreendido na frente de todo mundo. Pedro passou por este grande constrangimento, mas olha que coisa interessante: Pedro não desistiu de Jesus e nem Jesus desistiu de Pedro. Deixa eu dizer uma coisa: Pedro errou, mas Pedro não era um erro. Deixa eu dizer uma coisa: talvez que alguém pode olhar para você e dizer: ela não era para estar ali, eu sei quem é ela, eu sei o passadozinho dela, agora está dando uma de crente. Mas eu quero dizer uma coisa para Satanás: quem quer escolher foi aquele que é J de justo, vai que é eterno, é se de santo e de santo, é se de Senhor do Senhor, é alfa, ômega, princípio, fim, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se tu pegou, levanta a tua mão para o céu, abre a boca e declara. Que tu que cacheira levando. Eu sinto a presença daquele que aquece a minha alma. Jesus nessa noite marcou encontro com vaso. Eu já quero deixar muito claro aqui, aleluia, eu nem vim pregar para vaso de prata, nem vim pregar para vaso de bronze, e muito menos para vaso metido de ouro. Eu vim pregar para vaso de barro, que quebra, que trinca e que é falso. Se aqui tem vaso de barro, levanta a mão para o céu, abre a boca e dá um glória bem gostoso na cara feia de Satanás. Esse Jeová vai dar tempo. Mananto e a sua eminência. Oh glória. A Bíblia diz que Jesus é preso. E o texto diz que os discípulos agora começam a seguir Jesus de longe. Aleluia. Aí alguém diz assim: eu conheço você. Aleluia. Você estava com ele. Aleluia. Aí Pedro diz: eu nem conheço esse homem. Eu nunca vi na minha vida. E
Eita Deus. E a Bíblia diz que com isso, no capítulo de número 21, o texto vai dizer agora que Pedro disse assim: eu vou pescar. Até aí Jesus ainda não tinha tido encontro com Pedro. A Bíblia diz que a noite toda os discípulos não apanharam nada. Aleluia. Nada entrava na rede. O dia estava amanhecendo. A Bíblia diz que eles estavam enrolando já na rede. Aleluia. Jesus apareceu na beira da praia. E quando Jesus apareceu na beira da praia, a Bíblia diz que Jesus diz assim: filho, tem o que comer. Se fosse eu e você, a gente dizia assim: traidor, mentiroso, falso. Mas Jesus faz questão de pegar o vaso quebrado e dizer: você é meu filho. Sabe o que Jesus está dizendo? Você quebra, mas é meu filho. Você pode estar quebrado aqui, mas você é meu filho. Você quebrou, mas é meu filho. Quebrou, mas quebrou na mão do oleiro. E ele não vai desistir do vaso. Esse é leito de restauração. Quebrou, mas é filho. É frágil, mas é filho. Erra, mas é filho. Às vezes quer fazer certo e faz errado, mas é filho. Aleluia. Jesus chega a ponto de dizer: tem que comer. Eles disseram não. Jesus diz: lançai a rede do lado direito. E a Bíblia diz que eles começaram, lançaram a rede e começaram a puxar. A Bíblia diz que a rede estava cheia com 153 grandes peixes. Aleluia. E quando João percebe que na rede tinha peixe, ele diz assim: Pedro, ele está na beira da praia. Deixa eu falar. Aleluia. Jesus ainda faz surpresa na beira da praia. Alguém pegou aqui? Eu vou repetir de novo. Ele ainda faz surpresa na beira da praia. Se tu pegou, levanta tua mão para o céu. Abre a boca para a glória de Deus. Pergunta para o irmão, diga teu irmão. Diz assim: a noite de surpresa. Tem surpresa boa vindo aí. Tem coisa tremenda para acontecer. Jesus vai fazer surpresa na beira da praia. Tem surpresa vindo aí. É coisa grande, é coisa grande, é coisa grande, é coisa grande. Se tu pegou, vai tocar. Você quer que Jesus ainda faz surpresa na beira da praia? Aleluia. Se tu envergou a rede, desenrola. Porque Jesus vai aparecer na beira da praia e vai dizer: pega milagre, pega providência, pega socorro. Acaba a tempestade e o gigante começa a cair. É Jesus nesta noite dizendo: surpresa, de repente, surpresa, de repente, o laço quebrou-se. Escapa com vida de luz. Canta. É bebê crente e a sua igreja. Eu já estou vendo crente falando a língua do meu país. Entende aí, Satanás, que eu quero ver? Se tem alguém aí, irmão, que é vaso de barro, abre a boca para dar glória. Se tiver alguém do teu lado com a cara parecendo delegado, ou é de bronze ou é de ouro, mas a mensagem é para vaso de barro. Glória. Estamos
manto a chomelência. Deus não vai desistir de você. Alguém pode até dizer: isso é um vaso quebrado. Já falhou, já errou. Porque tem gente que é assim. Quando quebra, já olha com olhar de desprezo. Já não tem mais credibilidade. Perdeu a minha confiança. Como é que um vaso de barro pode agir assim com outro vaso de barro? Tu também quebra. Tu é barro. Tu é servo da terra. Tu é vaso. Tu também trinca. Cantura, chorança. Eu vou entregar tudo aqui hoje. Os vasos de ouro que aguente, eu vou entregar tudinho. Mas o vaso de barro, se eu vou estar dizendo: você quebrou na minha mão, eu não desisto de você. Está quebrado, mas está quebrado, eu não dou ouro. E ele está dizendo: eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. E o vaso que vem aí é mais forte que o primeiro. Aleluia. E deixa eu concluir. A Bíblia diz que Pedro, quando disseram a Pedro: Pedro, quem está na beira da praia é ele. A Bíblia diz que Pedro lançou nas águas. Os discípulos tudo caladinho, porque tudo quebrou. Ficou tudo quietinho. Mas quando os discípulos chegaram lá, a Bíblia diz que tinha brasa, peixe e pão. A brasa representa o Espírito Santo, o pão, a palavra, e peixe de lágrimas. A primeira coisa que Jesus faz quando o vaso quebra não é julgar, é dar pão. Não, você deu porque você não entendeu. Quando o vaso quebra, Jesus não julga o vaso, ele chama o vaso e diz: toma pão. Toma pão. Você precisa ficar forte de novo. Coma pão aqui nesta noite. Coma pão. Quem está comendo pão aqui? Tu coma pão, come pão. Tem pão e tem peixe aqui na tua vida. O Espírito Santo vai encher a tua vida. Aleluia. Come pão. A Bíblia diz que é Pedro. Os discípulos já estavam lá, mas eu imagino a mente de Pedro. Quem sabe dizer assim: e agora? Ele não vai mais confiar em mim. Eu decepcionei quem mais me ajudou. Pedro olhando com o olhar humano, porque tem gente que é assim. Descarta, como um copo descartável, joga fora. Mas tu também quebra. Tu também está sujeito a quebrar. E quando tu quebrar, Jeová vai te dar pão. Glória a Deus. E para a gente concluir, a Bíblia vai dizer que Pedro chega onde Jesus está. Eu quero entender que Pedro não chegou perto de Jesus, ficou por ali, meio de longe, meio todo desconfiado. Porque quando o vaso está quebrado, ele fica todo desconfiado, todo meio assim, todo se escondendo, coçado na cabeça, como quem diz assim: agora, aleluia. Agora imagina Jesus dando pão e peixe a Tiago. Toma, Tiago, pão, come peixe. Agora imagina Jesus chamando Pedro e dizendo: Pedro, glória a Jesus, come pão, Pedro, toma peixe, Pedro. Alguém está entendendo aqui? Eita, Jesus. Agora imagina o Pedro, diz comigo, comendo pão, comendo peixe, todo cabisbaixo, todo por fora, quem sabe até querendo chorar. A Jesus chama Pedro perto da
Pedro disse: eu te amo, Jesus. A palavra eu te amo de Pedro no grego, no original, quer dizer, eu tenho sentimento por ti, eu gosto de você. A Bíblia diz que o mesmo cenário em que Pedro errou, Jesus reconstruiu novamente. Pedro nega 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes. Se você observar o texto, Pedro nega junto de uma fogueira. Jesus chama Pedro para sentar perto da fogueira. E eu já vou te dizer porque aonde tu caiu é onde Jesus vai te levantar. Levanta a tua cabeça. Quem sabe Satanás pensa que você não vai se erguer, que você não vai se levantar, aleluia, por causa de um bando de vaso de ouro que está te discriminando, que quer te ver para despacho. Mas eu vou te dizendo: eu vou te levantar onde tu caiu, eu vou te levantar onde tu caiu, eu vou te levantar. Quem crê que levanta a mão, aleluia. Eu vou terminar. Agora imagina Jesus dizendo a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. A Bíblia diz que Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, olha nos meus olhos, Pedro. Tu me ama, Pedro? Ei, glória a Jesus. Jesus marcou encontro com alguém aqui. E eu vou encerrar agora. Fique em pé. Aleluia. Só vaso de barro, vaso de bronze nem de prata não, pelo amor de Deus. Só vaso de barro quebrado, sujeito a quebrar e canto, chuva e bênção. É noite dos vasos de barro. É noite que Jesus vai abraçar a tua alma. Só Deus sabe como você chegou aqui. Só Deus sabe o tamanho da ferida que fizeram em você. Só Deus sabe as decepções, as angústias, os olhares de reprovação, o descaso, as perseguições. Aleluia. O empurrão, o pisão no pé, e ainda eles está doendo. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas hoje a pergunta de Jesus é: tu me amas? Você crê que Jesus vai encher a tua vida de hoje? Noite de cura. Eu vou dizer de novo porque eu sei quem fala na minha boca. É noite de cura. Não, você não entendeu. Aleluia, eu sei o tamanho do preço e a responsabilidade que é falar uma coisa dessa diante de uma igreja que não é minha. Mas eu repito com muita ousadia, impressionado por aquele que conhece a minha alma. É noite de cura. É noite de providência. Jeová vai quebrar o protocolo aqui hoje. É noite que o protocolo vai ser quebrado. E os vasos de ouro, Jeová vai botar o dedo na cara e vai dizer: não mexe com ela, não mexe com ele, não mexe com ela, não mexe com ele. Você está pronto? Está pronto para ver o que Jeová vai fazer aqui? Ele é Jesus. Está pronto para ver de repente de Deus? Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu sou surpresa na beira da praia. Aleluia. Emanuel, canto e ações. A de denunciação. Manúcio, zebedecanto. A tua iminência. Deus é mistério aqui nesta noite. Alguém se prepare para agradecer, porque Jeová está queimando os carros no fogo e está dando direito a alguém que está aqui. Prepare o culto, porque Jeová está quebrando o protocolo hoje.